Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem assim fascinante e, e bem radical do Evangelho de João. É o capítulo 3, ali do versículo 1 ao 21. O foco é aquele encontro noturno, sabe? Entre Jesus e Nicodemos. E para guiar nossa análise, a gente está usando uns trechos de um comentário bíblico bem detalhado sobre essa passagem toda, desde João 2,23. O nosso objetivo aqui é tentar sacar uma das ideias mais impactantes de Jesus, essa necessidade de nascer de novo. O que isso quer dizer, afinal? E por que será que essa ideia deixou Nicodemos, que era um líder religioso super respeitado, assim de cabelo em pé? Só para dar um contexto rápido, né? Nicodemos era fariseu, parte daquele grupo que levava a lei judaica super sério. E também era governante dos judeus, provavelmente lá do Sinédrio, tipo a Suprema Corte deles. Ele vai falar com Jesus de noite, talvez para ser discreto, né? Ou para ter mais calma. E o que rola ali é um diálogo que, nossa, vai fundo na condição humana, fala de uma transformação que não tem nada a ver com ritual ou status, sabe? Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Antes do Nicodemos entrar em cena, o finalzinho do capítulo 2 já dá uma dica importante. Jesus está em Jerusalém, fazendo milagres, os sinais, e o texto diz que muitos creram no seu nome por causa disso. Parece ótimo, né? Mas aí tem um porém. Exatamente. O versículo seguinte, o 24 do capítulo 2, diz algo que, assim, chama atenção. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. E por quê? A análise que a gente tem aqui sugere que Jesus via além, sabe? Ele conhecia o coração humano. Ele percebia que a fé daquela galera era meio superficial. Era baseada só no espetáculo dos milagres. Talvez eles vissem nele um líder político, né? Um libertador de Roma. Ou só alguém para resolver problemas na hora. Mas não necessariamente o salvador do pecado, aquele que o João Batista anunciou. Era uma fé mais de conveniência, não de entrega, entende? Total sentido. Então, a diferença crucial aqui, pelo que o comentário aponta, é entre crer no poder de Jesus para fazer coisa incrível e confiar na autoridade dele para dizer quem ele é e o que a gente realmente precisa. Certo. A fé que ele queria era essa confiança total, uma submissão mesmo. Parece que o pessoal queria os benefícios de Deus, mas sem o próprio Deus. Ou tipo, salvação das consequências do erro, mas sem querer largar o erro. É isso. Exatamente essa a leitura. E nesse cenário, pimba, surge Nicodemos. Como a gente falou, um líder religioso, mestre da lei, alguém que, assim, na visão da época, tinha tudo, né? Linhagem, conhecimento, posição social. Se tinha um candidato VIP para o reino de Deus pelos padrões humanos, era ele. E ele vai a Jesus de noite e começa reconhecendo uma coisa importante. Ele diz, Rabi, que é mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, ele vê os milagres, ele conecta isso a Deus. É um passo sem dúvida. Ele admite a origem divina do poder de Jesus. Mas repare, ele ainda coloca Jesus na caixinha de mestre. Um mestre importante, talvez um profeta, mas ainda um mestre entre outros. E é aí que a conversa dá uma virada de 180 graus, né? Jesus nem responde ao elogio, não fica discutindo os sinais. Ele vai direto na ferida, versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uau, que resposta direta! Ele joga na mesa esse conceito, nascer de novo, que no grego, anotem, também pode ser nascer do alto. De qualquer jeito, é algo radical. Para Nicodemos, que era um erudito, reino de Deus era a grande promessa, a era messiânica que todo mundo esperava. A fala de Jesus é um choque, porque desmonta toda a base de segurança dele. Basicamente, Jesus está dizendo, olha Nicodemos, suas credenciais todas, ser judeu, fariseu, mestre, membro do Sinédrio, isso aí não serve de ingresso para o reino. Você precisa de algo totalmente diferente. Uma origem nova, espiritual, que vem de Deus. Algo que você não tem e nem tem como fabricar. Nossa, dá quase para sentir a perplexidade dele, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Verso 4. A fonte que a gente está usando sugere que não é só que ele está sendo literal demais.
É a incredulidade falando, a confusão. É como se ele pensasse, como assim? Eu não tenho o que precisa, logo eu que dediquei a vida a isso. E como é que eu conseguiria isso agora? A ideia devia parecer impossível, talvez até um pouco ofensiva para ele, né? Jesus, com paciência, começa a explicar o que é esse novo nascimento. Primeiro, ele fala que precisa nascer da água e do Espírito. Versículo 5. Uma interpretação comum que a nossa fonte explora é que água pode ser o nascimento físico natural. Afinal, todo mundo nasce assim, né? Da bolsa d'água. E Espírito seria o nascimento espiritual, a vida nova que Deus dá. As duas coisas existem, mas só o nascimento físico não garante entrada no reino espiritual. Faz sentido. Segundo, Jesus foca na origem diferente dessa nova vida. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Carne aqui representa tudo que é humano, natural, limitado, incluindo nossos esforços religiosos, nossa cultura, nossos rituais. Nada disso pode gerar vida espiritual. A vida do espírito só pode vir, do Espírito de Deus. São esferas diferentes de existência, sacou? Saquei. Carne gera carne, espírito gera espírito. Não dá para misturar as fontes. Terceiro, tem uma simplicidade nisso que chega a ser desconcertante. Versículo 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus diz para ele não ficar chocado. O conceito em si é simples. Ninguém se dá à luz sozinho, a gente nasce. Mas essa simplicidade mexe com o orgulho humano, né? Porque diz que a gente é totalmente incapaz de se salvar. A gente depende de uma ação de fora, uma ação divina. Essa parte da incapacidade humana é forte. E quarto, Jesus usa a imagem do vento, verso 8. É muito boa essa analogia. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente não vê o Espírito Santo, não controla ele, sopra onde quer. Mas a gente percebe os efeitos, a gente ouve o barulho do vento, vê as folhas se mexendo. Assim é um novo nascimento. É uma obra interna, invisível, soberana de Deus. Mas ela produz resultados visíveis na vida da pessoa. Tipo uma nova direção de vida, novas prioridades, um amor pela verdade, uma capacidade de obedecer a Deus que não tinha antes. Interessante essa conexão do invisível com os efeitos visíveis. Mas mesmo com toda essa explicação, o Nicodemos ainda está meio perdido, né? Como pode ser isso? Verso 9. A cabeça dele, treinada na lei e nas tradições, parece que não consegue encaixar essa ideia. Como alguém espiritualmente morto pode ganhar vida nova do Espírito? E a resposta de Jesus é meio direta, né? Tu és mestre em Israel e não sabes isto, verso 10. É impressionante pensar, como o comentário que a gente leu ressalta, que o principal líder religioso de Israel estava tão por fora da essência da relação com Deus que depende dessa ação regeneradora divina. Pois é, mostra um distanciamento, né? Aí, percebendo essa dificuldade do Nicodemos em aceitar essas coisas celestiais, Jesus muda um pouco o tom e reafirma a sua própria autoridade para falar disso, versículos 11 e 13. Ele usa uma linguagem quase de testemunha ocular. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Ele não está só filosofando, ele está testemunhando uma realidade do céu que ele conhece em primeira mão. E aí vem a afirmação bombástica. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. A análise aqui destaca que essa declaração de origem divina, de autoridade única e crucial. Para aceitar a mensagem do novo nascimento, você tem que aceitar quem Jesus diz que é, o Filho de Deus, a ponte entre o céu e a terra. Entendi. A credibilidade da mensagem está ligada à identidade do mensageiro. Ok, então o novo nascimento é necessário, é obra do Espírito e Jesus tem autoridade total para falar disso. Mas como? Como que isso acontece na prática? Como alguém recebe essa vida espiritual? Aí Jesus usa aquela imagem super forte do Antigo Testamento que o Nicodemos com certeza conhecia, a serpente de bronze no deserto, tá lá em Números 21, né? O povo pecou, foi picado por cobra venenosa, estava morrendo. Aí Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, levantar numa haste e quem olhasse para ela
confiando na promessa de Deus, era curado, vivia. É uma história meio peculiar para nós hoje, né? Como isso conecta? Parece estranho fora de contexto, mas a conexão que Jesus faz é uau, direta e chocante para a época. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Não tem dúvida aqui, Jesus está apontando para a própria morte dele. Ele seria levantado na cruz. Do mesmo jeito que a serpente foi erguida para que o povo olhasse e vivesse, ele precisava ser erguido na cruz, para ser o ponto focal da salvação da humanidade, que está perdida no veneno do pecado. Ah, que paralelo! Entendi. A serpente na haste não curava por si só, mas era o lugar para onde Deus mandou o povo olhar com fé para receber a cura. E Jesus, levantado na cruz, se torna o ponto para onde a nossa fé precisa ir para receber a vida espiritual, certo? Exatamente. É o meio que Deus estabeleceu. E qual o propósito disso tudo? O versículo 15 deixa claro: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhar para a serpente era o ato de fé que salvava da morte física. Crer em Jesus crucificado é o ato de fé que salva da perdição, a morte espiritual, a separação de Deus e da vida eterna. E essa vida eterna, como a nossa fonte explora bem, não é só viver para sempre, é uma qualidade de vida nova. A vida do próprio Deus, a vida do reino que já começa agora pela fé. Isso, uma vida com propósito, com significado, conectada com Deus. E tudo isso leva para o famoso João 3,16, que a nossa fonte até chama de o Evangelho em miniatura. É tão conhecido que às vezes a gente nem para pensar no peso, né? Vamos rever os pontos que o comentário destaca. Deus toma a iniciativa, porque Deus. A motivação é o amor. Amou o mundo de tal maneira. A ação é de sacrifício, que deu. O presente é o mais valioso possível, o seu Filho unigênito. A condição para receber é crer, para que todo aquele que nele crê, e o resultado é duplo: escapar da destruição, não pereça, e ganhar a vida plena, mas tenha a vida eterna. Pensando na conversa com Nicodemos, como essa declaração tão abrangente se encaixa ali? É a síntese perfeita de tudo que Jesus estava explicando para ele. É o coração da mensagem. E o versículo 17, logo depois, adiciona uma camada importante sobre o propósito, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é fundamental. Uma leitura que a gente viu citando um teólogo, o D.A. Carson, enfatiza bem isso. Jesus não veio encontrar um mundo neutro para depois sair julgando. Ele veio para um mundo que já estava perdido. Já estava debaixo de condenação por causa do pecado da rebelião contra Deus. A missão principal dele, que nasceu do amor de Deus lá no 3,16, não foi condenar mais ainda, mas oferecer um resgate, uma saída, uma salvação para esse mundo já condenado. Nossa, essa perspectiva muda tudo. Ele não veio para condenar, veio salvar um mundo que já estava condenado. Mas essa oferta de salvação, mesmo vindo desse amor gigante de Deus, não é automática, né? Os versículos seguintes deixam isso bem claro. Falam das consequências da nossa resposta. O versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O comentário que a gente leu faz uma observação interessante aqui. A fé não é o que faz Deus nos aceitar, é o ato de receber o livramento da condenação que já existia. E não crer não é o que causa a condenação, mas simplesmente mantém a pessoa nesse estado. Não é que Deus quer condenar, é a recusa humana em aceitar o resgate, né? Exato. É como se o resgate estivesse ali, disponível, mas a pessoa se recusa a pegá-lo. Ela continua na situação em que estava. E por que alguém recusaria uma oferta dessas? Parece loucura, né? Os versículos 19 e 20 vão na raiz do problema. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A análise aqui é profunda. A rejeição a Jesus, que é a luz, a verdade, não é no fundo um problema intelectual. Tipo, faltam provas. É uma questão moral.
As pessoas preferem a escuridão, amam mais as trevas porque elas amam as coisas erradas que fazem e não querem que essas coisas sejam expostas pela luz da verdade, da santidade de Deus. O versículo 20 é ainda mais forte. Quem pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. É uma escolha ativa de ficar escondido no erro. Putz, isso é forte. Odiar a luz porque ela revela o que está errado, que contraste com o versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Então, quem foi transformado pelo novo nascimento, quem recebeu essa vida pela fé em Cristo, essa pessoa começa a amar a luz, a verdade, não tem mais medo de ser exposta, porque as ações agora são feitas em Deus, ou seja, capacitadas por Ele, alinhadas com Ele. Essa prática da verdade e essa atração pela luz viram evidências daquela obra invisível do Espírito que Jesus comparou com o vento, né? Faz todo sentido agora. Fecha o raciocínio perfeitamente. Então, recapitulando nossa exploração de hoje, a conversa de Jesus com Nicodemos mostra essa necessidade universal e bem radical do novo nascimento. É uma transformação espiritual que ninguém consegue fazer sozinho, não importa o quão religioso ou certinho pareça ser. Mas Deus, no seu amor imenso, não deixou a gente sem saída. Ele deu o caminho através do seu Filho, Jesus, que foi levantado na cruz. Exatamente. E a chave para acessar essa nova vida, essa vida eterna, é a fé em Jesus. É confiar nele como Filho de Deus que morreu e ressuscitou. A nossa resposta a ele vira o divisor de águas, né? Ou a gente recebe a salvação que ele oferece e escapa da condenação, ou a gente permanece nela por rejeitar a luz. E como a gente viu, essa rejeição ou aceitação tem a ver com o que o coração prefere no fundo, amar a luz e a verdade ou amar as trevas que escondem o erro. O novo nascimento, que é obra do Espírito, muda essa preferência básica do coração, reorienta nosso amor. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Conectando o começo e o fim dessa passagem. Jesus comparou a ação do Espírito com o vento. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. É soberano, mas a gente vê os efeitos. Se o novo nascimento é essa obra interna, misteriosa, invisível do Espírito, que tipo de efeitos concretos, visíveis no dia a dia, como essa prática da verdade, esse vir para a luz do versículo 21, que tipos de efeitos poderiam sinalizar que essa transformação profunda realmente aconteceu na vida de alguém? Como que essa nova vida feita em Deus se parece na prática, no nosso cotidiano? Fica aí algo para a gente pensar e talvez conversar mais numa próxima.